Amigos se encontram para conversar sobre a arte de estudar os céus e explicar a Terra. Conversam sobre o passado, o presente e um possível futuro, num mundo quase novo de uma nova era, tirando conclusões para novas inclusões. Dizem ouvir as estrelas, quando se encontram na lua cheia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez nos encontros da lua cheia, como acontece todos os meses nos dias das luas cheias. E hoje é dia 15 de novembro de 2024, são 18 horas e 28 minutos, quando a lua ingressará, se tornará cheia, certamente. E como todos os meses, né, eu sempre convidados para bater papo, conversar sobre as coisas da vida, nesse momento nosso histórico, né, que é tão importante. E hoje estou recebendo amigão do peito, criança de tudo que vi nascer, praticamente. Não, nascer eu não vi, mas vi nascer como homem, né? E como astrólogo. Glauber Ribeiro. Glauber, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, né? A gente tem uma história aí de longa data, De longa né? data, né? Desde 2000, 2001, 2001, tempão já, né? Entrei lá, curioso naquela escola, né, da Lacerda Franco, Exatamente, na né? escola. Que é isso aqui, né? E ficou, e E ficou. fiquei. E hoje é um grande astrólogo, certamente. Obrigado, viu? Não, eu que agradeço Pela aí amizade o convite. e pelo que você faz pela astrologia também, certamente, né? E hoje, minha gente, 15 de novembro de 2018, 2024, né? Temos a grande honra de receber Glauber Ribeiro. Sempre faço umas perguntas para começar o nosso bate-papo. Uhum. Primeira delas, quem é você? Da onde você veio e do que você vive? Maravilha. Bom, um bom ariano, com ascendente em Gêmeos, né? Saí de Minas, sou mineiro, do sul de Minas. Saí de lá com os meus 20 anos, 20 para 21 anos. Vim para São Paulo para poder, enfim, estudar, viver aqui. E me encontrei, então, né, com a Gaia, né? Que foi uma paixão à primeira vista. Eu me formei publicitário e me formei astrólogo, né? E é interessante que foi quase ao mesmo tempo, porque eu estava na faculdade de publicidade quando eu descobri a Gaia, Ah, você não né? estava formado Não ainda, estava então? formado, Ah, formado, tá, isso eu não formado. sabia. Eu formei no, né? Eu formei quando eu estava no meio da formação. Eu me formei em 2003. Eu entrei na Gaia em 2001, Ah, né? E então entrei e não saí mais, né? Então foi paralelo. foi, Não foi sabia, em não. paralelo, foi em paralelo, né? Então, eu sou um publicitário astrólogo, né? Hoje, né, depois aí dessa caminhadinha, eu gosto de dizer que no começo eu dizia, né, que eu era publicitário de profissão e astrólogo por hobby, né? Hoje eu gosto de dizer que eu sou astrólogo de profissão e publicitário por hobby, né? Até como bom geminiano de ascendente, né? É bom ter duas opções, né? Dois caminhos, duas Ah, jornadas, né? sempre tem jeito, né? A vida dupla. A vida dupla, vida paralela, né? E é bom, né? Me fala uma coisa, hoje você está mais astrólogo do que publicitário. Você continua trabalhando na área da publicidade ainda, né? Agora, qual o tempo? Meio a meio? Cada vez mais astrologia? Pergunto isso porque eu estava na arquitetura, né? Aham. Eu estava uma época mais arquiteto do que astrólogo. De repente foi igual. Aí ficou cada vez mais diminuindo a arquitetura, até que não desapareceu, porque ela sempre está comigo. Mas aí eu me tornei somente astrólogo. Como é que você está? Que estágio que você está agora? Não, hoje a dedicação, né, 80% é astrologia, né? Tanto quando eu digo que né, a publicidade é um hobby, né, eu tenho, né, meus trabalhos em agência, que são mais leves, mais tranquilos, né? Não são trabalhos assim gigantes que me demandam, né, uma presença, uma participação o tempo inteiro. Então eu tenho muita mais flexibilidade, né? E aí eu consegui, né, direcionei tudo isso para astrologia. Então, eu até brinco que hoje, até por causa eu estava pensando esses dias por causa da inteligência artificial, né, que agora é curso para tudo quanto é lado, Verdade. né, e a gente, né, enquanto publicitário, isso, né, tem que olhar para isso. Aí eu falei, e aí eu me peguei olhando a astrologia e a inteligência artificial, ao invés de olhar a publicidade e a inteligência artificial, né? Então, assim, hoje, atualmente, eu posso dizer que é 80% astrologia e 20% publicidade. E para o futuro pensa em cada vez mais diminuir? Ah, sim, Que vai sim, sim. acontecendo, né, naturalmente, né? Né? Eu acho que assim, esse é o caminho, né? A direção.
E eu acho que assim, eu tenho a minha veia publicitária, minha veia criativa, a minha veia de, né, de produção de conteúdo, de redator, né, que eu também trabalho com redator. Então, isso vai sendo acabando se aplicado na astrologia, Tá certo. né? Então, não tenha dúvidas que, Esse é o né, caminho, esse né? é o caminho, Tá esse é o certo. caminho. Fala uma coisa, você atende mais as pessoas, atendimento de fato mesmo, né? Mas qual é que é o perfil mais básico seu, em termos de clientes? Idade, gênero, como é que é isso? Olha, acho que 80% dos meus clientes tem uma base de 35 mais, né? Acho que dos 35 anos aos 60, Hum, né? Maioria é mulher, né? A mulherada é mais interessada, mais aberta, mais disposta, vamos dizer assim, né? Para astrologia. Tenho atendido muito mais online do que presencial, né? Pós-pandemia virou isso, né? Eu gosto também de dizer que até a pandemia eu atendia 80% presencialmente e 20% online, né? Principalmente clientes fora do Brasil, né? Em outros países. Hoje não, hoje, né? Enfim, o pessoal entendeu que, poxa, funciona né? No modo online. Então hoje inverteu. Hoje 95% dos atendimentos são online. Gozado. Antes da pandemia, né? Já tinha possibilidade de fazer atendimento online, né? Sim. Mas eu resistia muito. Eu falei, Sim. não, imagina, é ruim você não ter a pessoa presente, né? E não tem nada disso, é a mesma coisa, né? Exatamente, exatamente. As pessoas falam assim, Glauber, mas não vai ter diferença, né? Não é melhor fazer presencial, né? Você, olha, eu tenho meu espaço, posso recebê-lo, né? Enfim, tal tudo, mas geralmente, né, as pessoas até marcam presencialmente, mas, bom, estamos em São Paulo, né? Então, deu 6 horas da tarde, aquele caos, e aí, Glauber, posso fazer Chove, né? online? Chove, tá precisando do trabalho, né? E aí faz no online, e você, tipo, nossa, foi legal, foi maravilhoso, nossa, né? Funciona mesmo. Funciona, É porque funciona. é inerente, não tem Exatamente. necessidade, né? Mas fala, tua profissão, tem um pessoal que tem algumas profissões, mais liberal, mais funcionários, como é que é isso? Então, eu acho assim, né, pelos clientes, né, que eu atendo, eu tenho uma turma muito grande da área da comunicação, Sim. né, não sei, talvez até por causa da minha, né, própria rede de amizades e de contatos que se expandiu, né, eu tenho muito pessoal da área de comunicação, né, também uma turma boa de profissionais liberais, né, tipo arquitetos, advogados, enfim, e de fato uma parcela do corporativo, mas a maioria de fato é da comunicação. E Entendi. também tem uma turminha aí que eu tenho atendido né, de uns 5, 6 anos para cá, que eu comecei a atender o povo né, da televisão, Tá. né? Então tem né, os artistas, todo esse produtores, artistas, maquiadores, cabeleireiros, Aí começa a assessores, fila, e né? aí começa, você abre um e aí abre a porta, né? Mas diga uma coisa, desse pessoal todo mesmo aqui, ah, cada astrólogo, né, tem o seu estilo, né? O atendimento é basicamente mesmo, cada um tem o seu estilo. E as pessoas buscam certos astrólogos, né, com certos interesses comuns, né? No seu caso, que tipo co- de, de, de coisas que esse pessoal, que esse seu público procura naturalmente? O que eles buscam com a astrologia? Eu acho assim, e é interessante porque assim, a busca vai muito, né, as indicações que acontecem, né, das pessoas procurando, enfim, algum aconselhamento, enfim, alguma orientação, mas a maioria disso é sempre, né, não é sempre, mas a maioria é a parte amorosa, afetiva, né, um pouco da parte profissional, vamos dizer que acho que 70% das pessoas que buscam, né, meu atendimento acabam trazendo questões afetivas. Mas o que eu quero, né, que eu queria colocar que como é minha abordagem, é uma abordagem muito mais é, psicológica, muito mais nessa vibe do autoconhecimento, do que algo puramente é ou não é, fica, não fica, vai, não vai, as pessoas começam tipo, nossa, gente, é quase uma terapia isso aqui, né? E aí saem de lá com outras reflexões, sabe? Então, eu gosto de dizer isso, né? Tipo, muita gente vai para saber sobre, né, a pessoa, eu vou casar, eu vou casar, mas saem pensando, tipo, será que eu devo casar? Casar? Mas em termos de internet, de direção, é isso, né? Mas eu acho que eu consegui construir aí um perfil, né? Ou né? Um reconhecimento, a gente pode dizer dessa maneira, de que, tá buscando autoconhecimento, tá buscando entender de fato. Não, vai lá no Glauber, vai lá no Glauber.
né? Então, no começo era muito isso, muito de tipo, vou casar, não vou casar, vou trabalhar, eu mudo de emprego, não mudo, né? Mas hoje não, hoje tem uma galera maior buscando de fato autoconhecimento, né? E Orientação, né? orientação. Exato, Ué, mudou um pouquinho. mas sempre aparece aquele público que quer saber respostas, né? Vou casar, vou comprar esse tratamento. Ainda acontece isso Sim, ainda, né? sim, acontece. Principalmente quando é uma pessoa muito leiga, entre aspas, sobre a astrologia. Ou muito leiga, ou nesse grupo, né, que eu comento, 35 mais, a galerinha do 35 menos, né, eles têm mais essa ansiedade em saber Respostas, né? ter as respostas, principalmente a galeria aí dos 28 anos. Até o retorno de Saturno, passou o retorno de Saturno, Saturno chega, Ah, tipo, isso fica diferente. Assim, não Vênus. tem como. Eu sempre tive um público, agora eu já não atendo mais também, né? Mas eu tive um público que sempre buscava muito essa questão profissional. É interessante isso, né? Eu atendia muitos homens, né? Então, os homens sempre se viam inicialmente em questões profissionais. Falava um monte de coisa, lógico, falava de todas as possibilidades. Mas falava de tudo, não sei de coisa, e depois, tem mais umas perguntas a fazer. E sempre caía na questão de relacionamento e autoconhecimento também. E as mulheres, né, eram mais objetivas, relacionamento, Sim, direto, sim, direto. sim. E depois, mas então eu queria ver também outras coisas profissionais. Eu aprendi a entender faz uns poucos anos, né? Mas estava invertendo essa condição também. Você percebe isso nos homens que estão Sim, buscando sim, mais sim, questão de sim, relacionamento, de sim. dificuldades pessoais? É assim, o meu volume maior né, é o público feminino, né? Mas o público masculino né, que eu atendo, né, eles estão muito mais abertos. Eu acho que, né, eu posso, né, talvez o público que chegou até mim, né, são homens que já ou estão na terapia, sabe? Ou já tiveram algum contato, né, com a astrologia, então eles já vão com outra mentalidade. Não é mais tipo, não pega aquele homem, vamos dizer assim, cru, Você, né? Tipo, então eu acho que por ser dessa maneira, eles já vão com outro olhar, né? Já vão entender, não, eu quero entender minha vida, minha fase de vida, né? O trabalho sempre é um pilar, sempre é um peso importante, mas eles são muito mais abertos, estão muito mais abertos. esse público 35 mais, como você colocou, né? Eles são mais objetivos, mais abertos Mas também. Como você falou, os 35 menos, né? Que é a geração, a gente pode chamar geração Z. Acho que é a geração Z. eu sempre Tem que me essas confundo com as nomenclaturas, né? E nomenclaturas. depois o milhão teve a Z também por aqui. Esse pessoal mais jovem, né? Que está muito influenciado da astrologia, meio que erroneamente, né? Na internet, aquelas Pela coisas redes TikTok, dos sociais. memes. Você recebe esse público eventualmente também? Sim, sim, recebo. E esse é o público mais, entre aspas, um pouquinho mais desafiador, né? Porque você tem ainda que fazer tipo um detox, Tá. né? Eles chegam com conteúdo, eles chegam com referências, né? Eu até brinco muito que eu falo que na minha época os escorpianos era o que mais sofria bullying. Agora virou geminianos. Gente, eu falei assim, gente, Gente, o que eu que não serve com a gente? entendo. Por que que Gêmeos entrou, né? É verdade. Passou, né? E aí essa galerinha mais nova que traz tipo, não, eu não gosto de geminiano, não, eu não quero relacionar com geminiano não é uma praga, tal tudo assim, gente, não, calma. Primeiro, calma. Signos não são pessoas, né? Mas vamos entender isso aí. Então, assim, tem um trabalhinho de detox, sabe? Um trabalho de limpeza de algumas referências, né? A pessoa mesmo, às vezes, ela fala assim, nossa, Glauber, eu tenho uma lua em gêmeos, mas eu não gosto dessa lua em gêmeos, né? Aí você vai conversar com a pessoa, tudo que ela reconhece, que ela gosta, que ela sabe que ela tá mais animada, tá vendo isso? É a sua lua geminiana, É uma pessoa que tem uma forma né? errada de pensar, né? Exato, mas por quê? Porque tem essa superficialidade ou esse, né, que a gente sempre fala, né, tem um lado legal do humor da astrologia, mas também tem um Sim, lado, né, negativo, né, de trazer aí algumas informações erradas, né? E essa galerinha de TikTok, de conteúdo muito rápido, né? Porque essa é a questão, né? Não tem profundidade, não tem, né, um estudo ali, não tem um desenvolvimento do conteúdo, do conceito. Então, o produtor de conteúdo vai lá e resume, sim. né? Resume ele em 3 palavras. E aí o consumidor do TikTok, né? Enfim, dessa galerinha mais nova, pega aquilo que ele vira uma verdade suprema, É, né? Então, assim, então essa galera, né? Principalmente 20, 28, principalmente, né? Tem um trabalho de detox astrológico. é interessante, né? Eu, no meu tempo, né? Você vai passar por isso um dia, né? De repente, você se pega falando. Antigamente, se um dia você falar antigamente, você está dizendo o canto do tempo. E eu já comecei a falar muito antigamente, né? Mas antigamente,
né? Quando eu comecei na astrologia, eu comecei por uma coisa que não era como hoje é o TikTok, né? Mas era nas rádios, né? Que era aqueles horóscopos diários. Sim, Não vou dizer que verdade. era a mesma coisa, mas era coisa muito superficial, aparentemente, né? Mas que dava a porta de entrada para a astrologia. Mas esse tipo de condição que existia, né, quando tinha esses horóscopos, né, naquele tempo, no tempo antigo, né, eram astrólogos que faziam esse tipo de coisa. Na rádio, era o Omar Cardoso, Zora Ionari, enfim, era uma Leonardo. pessoa que era astróloga e fazia. Lógico, uma coisa mais divertida, mais legal, mas era da astrologia. Hoje em dia, né, o que eu percebo é que, paralelamente, talvez o TikTok, as redes sociais, mesmo o Instagram, tem uma coisa parecida com aquela época minha, que era os horóscopos de jornal e televisão. Mas parece que não é o pessoal adequado para fazer esse tipo de coisa. Eu te pergunto uma coisa: no meu tempo, né, os horóscopos eram a porta de entrada para a astrologia. Signos, que não é só isso. O TikTok, hoje em dia, e essas redes sociais, elas podem se tornar a porta de entrada para a astrologia ou fazem isso? Não, eu acho que hoje elas já fazem isso, já fazem isso. Você tem bons produtores de conteúdo, você tem, né, bons influenciadores, né, que tem feito um trabalho muito legal. Então, tem servido mesmo como porta de entrada, né? No meu caso em particular, na minha experiência, né, a minha dinâmica de clientes tá muito mais ainda por indicação, né? Então, assim, 99% dos meus clientes é base de indicação, né? Vira e mexe vem um outro, né, sabe, um perdido, assim, do Instagram. Mas eu tenho outros colegas, né, astrólogos, né, até também de outras áreas, enfim, mais terapêuticas ou mais, né, enfim, né, nessa linha, que faz um trabalho legal, principalmente no TikTok, e tem tido um De retorno cliente mesmo. de cliente. Mas o que a gente conversa é vou pôr entre aspas aqui, essa qualidade do cliente, né? Então, a maioria essa clientela ansiosa por respostas, por definições, por direções, né? Tipo, não, tá bom, eu não sei o que eu quero ver da minha vida. Que o mapa? Eu nasci para quê? Né? Eu nasci para ser médico? Não, então tá bom. Né? Então, assim, essa galera ansiosa por respostas, né? Isso é né, um pouco eu tenho conversado com alguns colegas. É, do meu ponto de vista, né, não sei se estou correto também, mas às vezes eu percebo que atrapalha um pouco a visão do que é astrologia de fato mesmo, né? Essa questão desses TikTokers, né? Sim, E outros que fazem os headers, né? Headers sociais, né? Que às vezes atrapalham um pouquinho. Então eu fico pensando, poxa, como você me comentou, é até uma porta de entrada que está acontecendo de levar esse pessoal a sim, buscar sim, a astrologia, né? Ah, então é um caminho que pode ser interessante. sim. Você é publicitário também, né? O que atrapalha mais a visão da astrologia hoje, né? Essa coisa das redes sociais, a coisa muito rápida, porque a gente batalha todo dia para explicar o que é a astrologia para as pessoas, né? Sim, Isso atrapalha, lógico, então, digamos que ela pode entrar para as pessoas que observam isso, né? Como consumistas, né? Agora, eles compram essas ideias, né, que são tanto erradas. E tem o trabalho de você poder fazer o tal do detox no cliente e nas pessoas do sim. que é a astrologia. Você com a visão de publicitário, né? O que poderia fazer a astrologia ficar mais respeitada, com uma visão melhor do que ela é de fato mesmo? Não uma coisa tão dura e fechada. Claro, claro. Eu acho assim, eu acho que ainda na questão do desafio, ou do que atrapalha, na minha opinião, que atrapalha um pouco, é que é isso, igual você estava até comentando. Lá, né, antes, tinha astrólogos fazendo os horóscopos de jornais, né? Aqui nós temos produtores de conteúdo, que às vezes não necessariamente são astrólogos, Sim. né? Ou que fizeram uma formação, ou que têm uma profundidade. Uma coisa que eu sinto muito, às vezes observando, principalmente o pessoal que vem, né, na parte mais superficial, é sem fundamentação, não tem uma razão, não tem um porquê, né? Então, uma pessoa tipo, Gêmeos fala bastante, tá? Mas por que Gêmeos fala bastante? Não sabem, não sabem, né? Então, assim, eu acho que assim, combater, eu não sei se a gente combate, né? Depende se fosse antigamente quem tinha, de repente podia ter sindicatos que fossem, não, você não pode falar sobre isso, Sim. né? Esse é o mal das redes sociais, todo mundo pode falar sobre tudo, né? O que eu acho é que, de fato, a gente fazer um volume maior de conteúdo mesmo. Então, tipo, ter um compromisso em estar colocando, né, mais informação com qualidade, produzindo mais conteúdo, para poder ter pelo menos né, um nível ali junto com esse monte, até mesmo de fake news da astrológico que acontece.
acontece. Esse pessoal que você comentou, 35 mais, menos, né? Ah, eles têm buscado interesse em estudar mais astrologia, né? Eu tenho observado uma coisa, né? A astrologia tem fases, né? Ela está em alta, você está em Sim, baixa, sempre tem essa condição, né? E até um pouco tempo atrás, né? Eu considerava que eu estava uma certa baixa, mal vista pelas pessoas, tal, né? Só que eu vi isso, parece que sim, estendeu bom tempo, né? E essa recuperação da imagem da astrologia, por exemplo, você começou na HI em 2000 e pouco, né? sim. Estava em alta a astrologia naquela época, né? Então vocês buscavam astrologia, né? Aquela época boa, né? Que foi depois da época do Omar Cardoso, não, como é que chamava? O Do João Walter Bid... Mercado, A volta ao mercado. que deu uma derrubada tremenda. Tem, Mas tem depois, mais. por isso, deu uma boa subida. Tem. Ah, foram ciclos curtos, né? E eu percebo, né, nesses últimos 3, 4 anos, né, que ela vem vindo cada vez mais descendo e agora parece que está começando a subir um pouquinho. Você, como tem atendido essas pessoas, e você até como publicitário, você percebe que esse ciclo de baixa está acabando para começar uma nova subida? Eu acho que sim, porque assim, eu tenho visto muito interesse, né? Até nos próprios atendimentos, as pessoas têm assim, Glauber, você não dá curso? Sabe? Eu vou assim, hoje não, né? Mas eu vejo tipo, nossa, mas nossa, quem não achava que a astrologia era tudo isso, né? Onde eu posso ler mais? Onde eu posso buscar mais informação, né? Então você tem eu acho que as pessoas estão mais curiosas, sabe? Buscando mais entendimento, né? Agora, se isso vai gerar mesmo, né, esse resultado aí, enfim, o tempo dirá, mas eu tenho sentido sim que as pessoas têm buscado entender mais um pouquinho. Eu percebo também muitas vezes, às vezes eu me pego às vezes lendo os comentários do que, né, dos posts, das publicações. Então, tem um astrólogo que fez uma publicação X, fez um comentário Y, e aí eu gosto de ver o que as pessoas comentam para entender, né, o que está falando, porque, né, o astrólogo é o astrólogo, né, agora o povo ali, né, o povo, a voz do povo, a voz de Deus, né, então eu gosto de ler os comentários. E percebe-se isso, essa necessidade de aprender mais, né? Mas o grande ponto é isso. O que é esse mais, né? Porque tem esse lado negativo, né, do padrão, né, do modelo TikTok, que é consumo de informação rápida e superficial, Entendi. né? Bom, você atende o pessoal, digamos, diferenciado. 35 anos para mais, profissionais liberais, por aí afora, tem a ver. Esse pessoal, mesmo assim, quando eles chegam até você, você tem que explicar o que que é astrologia antes de começar a fazer o atendimento? Também tem essa cursão ou não? Sim, assim, eu já tenho essa prática, né? Eu já tenho essa abordagem. Então, quando eu sempre faço uma introdução sobre, né, o que é astrologia, o que é que nós vamos conversar aqui, nós vamos entender qual é a função, para, independente da que a pessoa vier, ele já entenda o meu posicionamento, né? Mas aí é nesse momento que eu sinto, sabe? Aí a pessoa, tipo, não, não, realmente, eu já faço mapa aí há vários anos, né? Tô acostumada. Não, nossa, tipo, nossa, não sabia que era assim, sabe? Entendi. Então eu já faço essa introdução, né? Então a pessoa chega, já tem o meu speech pronto, né? Para poder falar um pouco, tá? Como que aquilo funciona? Então, esse pessoal que te procura, eles já têm essa condição de perceber que a astrologia é para Sim, autoconhecimento, a maioria sim. por A causa de maioria, sim. indicações que você tem. Exato, exato. Então, assim, como a maioria é indicação, então a pessoa já fala assim: olha, vá no Glauber que ele explica. Eu tenho muito feedback de cliente que fala assim: nossa, Glauber, você explica tão bem, eu saio entendendo, sabe? Você faz analogias aí, enfim, você é didático, né? Então eu saio entendendo a astrologia, e não só, tipo, tá, né? Daí, Tem né? uma situação tensa meu Deus, né? Deixa eu rezar, né? Então, como essas pessoas indicam, então elas já vão, né? Já chegam a mim com essa, né? Já com sei lá, esse preparo, esse olhar de que vai ser ali, né? Vai ser mais explicado, vai ser mais didático. É que você tem essa abordagem mais de autoconhecimento também, né? Sim, Apesar que sim, você também faz aquela condição a coisa mais preditiva da astrologia. sim, Atenção quanto sim. aos eventos. Você até me comentou nessa gravação por aqui que uma cliente sua, né? Que começou a ganhar mais dinheiro, mas você avisou que ia ser uma baixa. Como é que é essa história mesmo? Foi, né? Uma cliente me escreveu assim: Glauber, eu preciso conversar com você, tal, tudo, enfim, porque a gente tinha visto, né, nesse fim de ano,
um processo, né, um momento mais negativo, podia ter uma baixa de cliente, podia ter, né, que podia comprometer um pouco o lado financeiro dela, tal, tudo. E aí ela, né, agora, né, isso seria agora, né, novembro, final do ano. Ela pegou agosto para cá, começou a dar gás, fazer networking, falar com as pessoas, produzir conteúdo, sabe, contato, tal, tudo, enfim, e a agenda dela tá fechada. Ela fechou a agenda. Ela fez coisas, Glauber, nossa, tipo, você falou para mim que novembro para dezembro ia ser uma baixa de clientes, né? Mas a minha agenda tá fechada. Será que alguma coisa errada? Aí eu falei, tipo, mas você se preparou para isso? Sim, nossa, depois que saiu da conversa, eu já fiquei com aquilo na cabeça. Não, chegou o segundo semestre, eu vou começar a fazer network para pegar agosto, depois das férias ali, já pegar os clientes pela mão. Eu falei, tá vendo? Isso é a proposta da astrologia, né? Tem um buraco, né? Vai a 400 metros. É pra você passar com o carro pro buraco ou desviar do buraco? É aquela coisa da tempo, né? Previsão de tempo. Vai chover amanhã Exato, ou não vai chover amanhã? Vou me exato, molhar ou não me molho? Depende de como eu estou exato. utilizando, né? Você vai sair com guarda-chuva, vai sair com capa de chuva ou você vai sair de carro? Né? Aí você chega no trabalho, nossa, choveu, gente. Choveu, né? Nossa, tá molhada. Né? Aí você vê, mas vem de carro. É Né? Tipo, aproveitar essas condições todo dia. exatamente, exatamente, Agora, exatamente. você atende muitos clientes que têm essa condição de querer buscar autoconhecimento. Mas também tem, chega uma hora que tem perguntas, né? Ah, sim, sempre, Compro, sempre, vendo, sempre. época disso, tudo. Total. Isso Sempre também, tem, lógico, sempre, sempre se sempre. coloca isso, Sempre, né? porque assim, a pessoa, né, e a pessoa ainda tem um pouco, né, também desse lado um pouco, não sei se a palavra é fantasiosa sobre astrologia, no sentido de como se fosse um oráculo, como se fosse uma adivinhação, né? Então, ela sempre tem, até nessa parte mesmo da parte de previsões, né, essa parte mais preditiva, que a gente, vamos entender aí, né, essa caminhada aí para os próximos meses, sempre vem uma pergunta, tipo, mas e aí, eu caso ou separo? Né? Já Eu, ouvi né? muitas perguntas já. Eu caso, mas o que que eu faço então? Mas eu separo então? Eu não devo continuar? Né? Então, sempre tem isso. Acho que faz parte do ser humano, né? Tipo, ter uma, Perguntar, tipo, né? né? Poxa, se ainda vem alguém de, né? Um astrólogo, vem o céu tá falando, escuta, eu falei, cara, separa. Ah, tipo, não fui eu que separei, foram os astros que Os astros mandaram, fizeram esse tipo de coisa. né? Isso acontece muito, né? Justificar os problemas e dificuldades Total. pelos céus. Nossa, tipo, e é isso que é um pouco dessa turminha nova, né? Porque essa turminha nova, quando a gente coloca um conteúdo lá, gente, Mercúrio fica retrógrado, pronto. É uma choradeira, é um Nossa drama, Senhora. né? Gigantesco, E não é bem né? assim que funciona. Né? Inclusive, outro dia não, um tempo atrás aí, eu fiquei sabendo agora que tem o tal da sombra do Mercúrio retrógrado. Eu falei, gente, eu nunca ouvi falar esse tipo de coisa. Eu fui procurar saber o que era. Falei com vários amigos meus, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Mas então tem um pessoal, Tem, poucas pessoas comentando, né? Que é o momento que o Mercúrio fica retrógrado, quando ele volta ainda naquela, direto e naquela área que ele tem. ficou retrogradando, né? E agora ficou na moda esse tipo de coisa. E não tem sentido algum. Não tem sentido algum, né? Ah, e essas pessoas às vezes falam certas coisas para poder justificar. Viu só como agora deu certo e deu errado? Sim, Joga a culpa nos céus. sim. Parece que as pessoas querem buscar uma resposta para os seus problemas e dificuldades. Para tudo, para tudo. Tem que ter uma explicação. Eu não tô feliz por quê? Né? Eu não estou tendo sucesso por quê? Eu não está indo por quê? Tem que ter uma explicação, né? Tem que ter uma razão maior, né? Um sinal do céu por eu não estar feliz, né? E a pessoa mesmo não está fazendo nada, né? Tipo, É, você dá as orientações, a pessoa usa aquilo se ela bem entender, né? exato, Então, exato, às vezes as exato. pessoas estão com preguiça, né, de poder ela fazer alguma coisa qualquer. Sim, Isso é um fenômeno que não é só na astrologia, mas várias situações. As pessoas estão claro. com um pouco de preguiça, né, de tomar decisões, né? E até percebo que com a chegada da inteligência artificial, né, parece que cada vez mais vai ficar evidenciado. Sim, As pessoas vão querer mais decidir. Perguntam, traz as respostas e elas sim. seguem aquela condição também. Tem um, tem um pensador, como é que ele chama? Começo do século XX. É, eu esqueci o nome do filósofo agora, Ortega y Gasset, né? Hum, E ele fala uma coisa interessante, né? Que isso, década de 30 ele falou. E eu li esse texto na época da faculdade, década de 70, né? Que ia chegar um momento na sociedade, década de 30 do século passado, ele falou, queria chegar um momento na sociedade que o homem não queria tomar mais decisões. olha, E colocar decisões nas mãos das pessoas que eram como ele. E essas pessoas que eram tanto incultas, né? Se encantar por pessoas que também eram incultas ou que demonstravam certa falta de intelectualidade, né? Que falavam errado, né? Mas que decidiam as coisas por eles.
Ele chamou isso de homem-massa, né? Olha isso. Tem até um livro que é Revolução das Massas, né? Que Tá, ele comenta esse tipo sim. de coisa, né? Que é aquela condição de o homem, de repente, contestar a intelectualidade, contestar o saber, A a ciência, né? ciência, e ficar do lado de pessoas que concordam com ele, né? De modo mais rasteiro, que não leve a pensar e a questionar, né? Sim, Tanto que ele comentou num texto do livro lá que ser de esquerda era muito trabalhoso, né? Tinha que pensar, ler e estudar. sim. E ser do outro lado era mais fácil. É só É escutar e confortável. obedecer, né? E ele escreveu na década de 30 esse tipo de coisa, né? E eu li esse texto depois da faculdade, década de 70. Quando eu li aquilo, eu e meus amigos, né? Falei, imagina, isso nunca vai acontecer. E está acontecendo agora, né? Falei, gente, como é que pode um negócio desse? Você devia ser astrólogo, então. Exato, Eu já né? previ como seria essa condição. Aí depois eu peguei uma outra teoria que é chamada de ponto de singularidade, que é o momento que a sociedade, os homens, né? Que são esses homens massa, né? Vão deixar a sua vida a cargo da inteligência artificial ou das pessoas que resolvem por ele, ou de pessoas ou de máquinas. Sim. Isso é um perigo? Olha, acredito que seja, né? Porque assim a gente entender esse processo onde a pessoa deixa de ter, sabe, de ter a sua autonomia, o seu livre-arbítrio, sei lá, as suas escolhas, né? Essa consciência de que eu posso escolher, né? E deixar na mão de uma máquina, de uma inteligência artificial. Ah, não, mas sabe melhor, sabe mais do que eu, sabe melhor sabe o que é melhor para mim, né? Essa terceirização, É, né? exato, na Do terceirização, né? né, do que sabe o que é melhor para mim, esse não, realmente é um perigo. Se a gente olhar, né, a própria, né, olhar para os conceitos, né, da psicologia, da psicanálise, né, até, né, tipo, poxa, cadê esse processo de individuação do ser, né? Então, vira massa, Vira tá todo massa. mundo junto, né? Toda a mesma coisa, né, é um corpo andando, né, tendo prazer, de certa maneira, tendo algumas satisfações, entendeu? Mas o que que é isso tudo? É, você usou um termo bem interessante, que é a terceirização de decisões, né? Então, eu te pergunto uma coisa. Na astrologia, ela faz esse papel de terceirizar as questões? Isso ela pode fazer eventualmente. As pessoas até buscam isso, né? Sim, Que é sim. aquela coisa, caso ou não caso, separa, compra o Sim, carro. sim, Isso é terceirizar um pouco as coisas, sim. né? Eu acho assim, eu acho que também tem um pouco da postura do astrólogo, né? Porque Sim. tem astrólogo que também gosta, pode gostar dessa posição, né? E pode criar uma relação de vínculo aí com, né? Porque eu percebo isso. Se, né, tem clientes que buscam, né? Você faz um atendimento, né? Num dia, esse olhar para os 12 meses, deu 3 meses, tá ali de novo, sabe? Às vezes menos, né? Porque o que que você acha disso? O que que você acha disso? Então, se, se o astrólogo quiser, ele acaba fazendo esse papel, tipo, olha, a pessoa não toma uma decisão se não ligar para o astrólogo, né? É, claro que, lógico, tem todo o papel de orientação, todo o papel de entendimento de cenário, tal, tudo, mas eu não acho que é por essa linha. Eu acho que a pessoa está ali de uma dependência emocional, de uma dependência, uma terceirização de responsabilidade da escolha, né? Esse é o ponto. Mas, O- os oráculos, né, se você pensar bem, tem um pouco dessa função ou dessa condição de terceirizar. Mas depende do oraculista, lógico, né? sim, Que sim, um bom oraculista não vai falar faz isso ou faz aquilo, mas quais seriam as consequências dessas coisas. Agora, de novo, os 35 menos. Eles querem essa terceirização, parece que tem isso, né? sim, E sim. como fazer isso tudo? O que você entende como tendência futura, né? Essas pessoas, de repente, não quererem mais resolver as coisas por si só e colocar na mão das pessoas. Para qualquer coisa, por sinal, né? Claro, claro, claro. Eu acho, meu caro, eu acho que no futuro vamos ter aí, de repente, como se fossem umas consultorias, sabe? Tipo, olha, vamos fechar um pacote, né? A gente fecha um pacote, faz uma consultoria de orientação, ou como se fosse quase uma terapia, né? Que uma vez por semana você tá lá com o seu terapeuta, né? Falando, ó, uma vez por semana você tá, vamos lá, quais são suas dúvidas? Quais são suas questões, né? Mas eu ainda acho que a grande questão é a postura do astrólogo, né? Sempre, né? Brincadeiras à parte aqui, acho que a grande questão é essa, né? Eu acho que sempre vai ser a postura do astrólogo, dele como ele vai conduzir, né? É, outro dia eu vi na internet, e não era um meme, né? Era uma pessoa dando uma entrevista, né? Ela falando, aquela coisa geminiana, né? Eu comecei a namorar com uma pessoa sobre aquela geminiana, acabei mesmo dia. Sim, sim, sim. Eu já tive uma cliente nesse sentido. A minha cliente mandou mensagem assim, Glauber, o que que significa Vênus em Escorpião? Aí eu falei, mas por quê? Assim, a Vênus em Escorpião isolada, assim, por quê? Não, porque a pessoa me pediu minhas informações
e ela disse que eu tenho Vênus em Escorpião, então que não serve. Olha só. Vê assim, não é história de internet, é real, real. Isso eu escuto nesses posts de Instagram, Sim, sim. os melhores signos para casar, para Sim, namorar. super, super. Tanto quanto já recebi mensagens de madrugada, né, de clientes também assim, Glauber, acabei de conhecer um libriano, Gente do sabe? céu. O De madrugada, tipo 3 da madrugada. que eu faço? Aceito, não aceito? Vou, não vou, né? Sim. As pessoas estão perdendo um pouco disso tudo, né? Mas, como eu falei, né, pela minha experiência, a galerinha, 30, né, 35 menos. É, que é a geração que chama-se dizer. A millennial talvez nem tanto, né? Que o pessoal que hoje está com 35 para Sim, 40 anos sim, por aí, sim, né? Mas a geração Z tem muito essa questão de ser influenciado também. Ou ser influenciado, ou tendo a aceitar, porque não quer ter aquelas responsabilidades. sim, Que até, eu até já vi pessoal mais jovem, não todos, lógico, né? Sem qualificar todos eles, né? Que não é que não querem ter responsabilidade, eles têm mais o que fazer, sim, não querem perder tempo. Então sim, me sim, responde claro. sim ou não, sim ou Sim, não. sim. Então essa rapidez do tempo está ficando cada vez É. maior. E uma questão de performance, né? Tem que ter sucesso, tem que ter assertividade. Isso, essa É. performance, né? É uma coisa de competitividade, né? Eu Sim, tenho que chegar mais sim, à frente de todo mundo. sim, Aí procuro um astrólogo, né? Até certo ponto eu acho interessante esse pessoal buscar astrólogos, né? Para poder se apropriar do seu mapa, né? E aproveitar melhor o seu potencial, sim, né? claro. Agora, o que é ruim é que essas pessoas buscam a sua o que eu faço para ficar melhor? Para ficar rico. Sim, Para ficar sim, rico, me dar bem. Outro dia eu vi, né? Uma pessoa vendendo astrologia, né? Para melhor sucesso profissional e social e financeiro. E vendendo astrologia, né? Desse modo, né? Aí eu penso, poxa, né? Aí eu fui pesquisar, a pessoa nem astrólogo direito era, só fazia esses posts curtíssimos, né? sim, sim, Sem nenhum sim, sentido também. sim. Tanto que disse essa mesma pessoa, não vou falar nomes, né? Que agora o karma dos capricornianos tinha acabado, que Plutão saiu de Capricórnio. Sim, sim, eu Então vi o pessoal de muito, Aquário vai começar o nossa. karma agora. Sim, Você escuta primeiro que Plutão não tem nem a ver com karma. sim. E vai ficar 20 anos em Aquário, né? Ou Né? seja, então Total. 20 anos de karma, ou karma, hein? Isso é uma maldição, uma praga, né? Eu sei, né? E aí é isso. Esses dias eu fui impactado por um, né, falando, explicando para as pessoas que antigamente, por que que o símbolo de escorpião e virgem são tão parecidos? Porque no início, né, o signo de escorpião e virgem, eles eram fundidos, eram um só. Era um só. E aí se rompeu, se separou e surgiu o Libra, se separou, então ele foi uma cisão. Foi. Então o Cosmo veio, né, fez uma cisão, né, e surgiu, aí ficou essa separação. Gente, tipo, sabe? É muita. É isso. E aí, essa, até a questão do humor, né? Ah, os signos mais irritados, mais bravos, os signos que têm melhores de cama, né? Os signos mais Tem. ricos, tal, tudo. E aí você vê que são influenciadores, né? Que querem engajamento, que querem, né? Visibilidade, likes, tal, tudo. E tá dando um conteúdo, sabe? Que de fato não agrega, não ajuda. Não ajuda, né? Enfim, por isso que eu ainda acho que quem é astrólogo, né? O que a gente pode fazer é, de fato, fazer a nossa parte em colocar a informação de maneira mais clara, mais, né? De repente, mais fundamentada à disposição, mas, enfim, E deixar até assumir um pouco dessa terceirização de decisões como uma terceirização por consultoria. sim. O astrólogo é um consultor, se Sim, pensar nessa total, coisa. total. Tem a parte expeditiva, certamente que Sim. tem, mas ele também é um consultor. Eu tenho alguns clientes que, na área do direito, aí são advogados, mas esses advogados de empresa, na parte de contrato, de compra e venda, essas coisas, e eu faço um acompanhamento com eles, né? Então, como eles participam de muitas reuniões de negócio, de negociações, então a gente vai entender esse período, né? Então, vai ter uma reunião importante, né? Vamos, né? Como é que tá a Lua? Vai ter Mercúrio retrógrado, né? Qual que é o fator? Né? É uma empresa, enfim, de automobilística, é uma empresa né, de alimentícia. Então, quem está ali, né, que a gente pode entender esse momento, né? Então, essa consultoria eu faço, né? Não é uma questão de perguntar, vai dar certo a reunião. Mas, tipo, olha, eu vou me preparar para uma reunião. Como é que tá, né, esse momento e como é que eu aproveito melhor esse momento, né? Então, isso eu acho que isso é uma consultoria.
Eu acho mais essa. E é uma terceirização, mas é uma terceirização que contrata um consultor. Sim, sim. Né? É igual, por exemplo, você depende, sei lá, você vai fazer um evento, né? E tipo, deixa eu lá entender se vai chover no evento, eu preciso contratar uma tenda para botar. Qual que é a previsão do tempo, Sim, sim. né? É Essa isso. função eu acho brilhante. Sim, sim. Tem uma coisa, nas técnicas de previsão, quais você utiliza mais facilmente ou com frequência? Ah, e assim, eu sou do combo secundárias, trânsitos, né? Tipo, para mim tem que ter essa combinaçãozinha, né? Complemento ali, vejo as lunações e aí dou aquela fechada tipo a cobertura do bolo ali, dou uma fechada na revolução. Isso. Revolução E esse negócio que da revolução. todo mundo fala da revolução Sim, solar, como se sim, fosse o bolo, a sim, cobertura, até a mesa. É sim. tudo, né? Total, E até aquela total. condição, mudar de país ou de costume qualquer para Gente, poder mudar muito, o mundo, né? muito, muito. E aí, né, tipo, gente, onde eu preciso passar meu aniversário? Aí eu brinco com as pessoas assim, tipo, você já viu algum artista, quem que você viu que, é porque eu vi que fulano com solo que eu vou poder passar aniversário em algum lugar. Você já viu a pessoa sendo indicada para poder passar aniversário no Congo, sabe? Lá no meio da Etiópia, lá numa cidadezinha no meio da Bolívia. É, É sempre Paris, é sempre Nova York, é sempre Berlim, é sempre Tóquio, sabe? Então eu brinco assim, tento tirar essa coisa midiática, essa é, coisa, né, essa capa, nunca é né, de Jundiaí, tipo, né? Até quanto a Jundiaí, por sinal. né? Jundiaí. Exato, exato, nunca é, né? Então, isso vem pra caramba. E vem isso, muita gente busca assim, tipo, Glauber, eu quero fazer minha revolução solar, sabe? Aí eu pergunto, a sua revolução solar ou você quer ver, né, entender, né, esse momento dos próximos 12 meses? Ah, então, eu quero ver, né, daqui para frente, tal tudo. Então, aí eu explico. Não, então vamos entender um pouquinho o que é revolução solar, né? Esse nome pegou, né? Sim. Pegou, então, de fato, muita gente procura, Glauber, né? Quero fazer minha revolução solar. Aí a Isso é gente comum. conversa um pouquinho antes. Isso acontece sempre. E querer onde eu passo meu aniversário. Exatamente, exatamente. Aí que eu falo para a pessoa, tá, vamos falar o seguinte: você pode passar, não sabe aonde, É, até onde você consegue chegar, né? né? Tipo, você tá pensando já em viajar? Existe essa predisposição? Você tá, não, eu quero viajar no meu aniversário, sim. Tá bom, e quais são as suas opções? Você tem vontade de passar o aniversário aonde? Ah, eu quero vontade, meu sonho é passar o aniversário na Grécia. Tá bom, então vamos ver como é que tá essa Como é que é o evolução, negócio tudo? né? Tipo, né? Do que eu, enfim, abrir um mapa. Peraí, deixa eu abrir o Google Google Maps aqui, Maps. né? Aqui e ficar tentando, tipo, olha, você pode passar lá na Austrália. Tipo, ai, Glauber, mas é caro passagem aérea para Austrália, né? Então, se você não passar lá, você Então vai passa no morrer, Ipiranga mesmo, né? É mais perto, né? Dá na mesma né? coisa, né? Então eu trago essa. Então, de novo, né, eu tenho esse trabalho, eu gosto desse trabalho, sabe? Então, quando a pessoa vem, né, para agendar, eu faço essa conversa, tipo, tá, o que que você está querendo, o que que realmente você está buscando, para poder explicar para a pessoa o que eu faço, né? Aí depois ela pode fazer Sim, perguntas e por aí exato, afora. exato, exato, exato. Então, um belo do atendimento que você Não, com faz, certeza. certamente. Mas você sempre explica um pouco do que é astrologia para as Sim, pessoas, né? sim, sempre. Bom, quando já é um cliente mais antigo, então ele já entende um pouco de Já tem um astrologia. pouquinho. Eu E- pergunto se a pessoa já teve outras experiências. Tipo, você já está acostumado a fazer seu mapa? Ah, fiz um mapa uma vez atrás, lá 20 anos atrás. Não, então, ó, então deixa eu falar um pouco, né? Vamos resgatar um pouco, né? Não, nunca fiz. Aí tem lá uns 10 minutos de introdução, né? Apresentando astrologia, o que é previsão, não é como que funciona o negócio. Né? Agora, não, estou acostumado, ou depende meus clientes aí de anos, aí a gente já entra direto na conversa. Outro dia eu fui no médico, né? Minha médica, né? E eu fui lá, mas antes fiz umas coisas, né? Fui aonde? No computador. Eu vi, tem umas coisas que, poxa, tais medicamentos poderiam ser. Quais medicamentos seriam sempre tais assuntos, tais coisas, né? Sim. Tem uma relaçãozinha, anotei as relaçãozinhas. Com a médica eu falei, escuta, e esses remédios? Não poderia ser interessante? Né? Ele perguntou, você perguntou para quem? Né? Eu falei, no O Google. computador, no Google. Você confia mais em mim ou no Google? Eu falei, mas é você, então esquece isso, né?
Agora, isso acontece com a astrologia também, Sim, né? também, Está também, acontecendo um com pouco disso, certeza. né? E a pessoa escreve, Glauber, eu acabei de jogar aqui, É, né, de que, né, que essa Vênus em Virgem, tal, tudo, assim, calma, calma lá, calma. né? O que que você quer buscar? Você leu isso aonde? Você está buscando o quê? Por que você está buscando essa informação? Nem é uma Né? informação isolada, aquele É, pedacinho, só um é, recortezinho pequeno, né? é, é. Agora, na inteligência artificial, né, já até falei com algumas vezes com outros amigos meus por aqui. Se você colocar, por exemplo, defina uma pessoa que tem Marte oposição Plutão, com Plutão em Capricórnio e Marte em Leão. Já perguntei, né? É. E respondeu: olha, hum, visto de modo isolado, não estava tão errado, né? Foi mais longe. E se o Marte estiver na casa 5, né? Aí respondeu: Sim, ela não ficou tão bem preciso. sim, Mas uma coisa que eu achei interessante, né? Uma vez só que eu vi isso. Mas mesmo assim, sempre consulte um astrólogo profissional. sim, Isso eu achei legal, é, né? Agora, as pessoas às vezes não leem muito, né? Elas acham que não chegam na última frase, né? Então, eu cheguei a pegar clientes assim, né? Ah, mas no Google falou tal coisa, né? Era no Google. Google falou tal coisa, né? E aí eu explico, e para derrubar esse conceito, né? sim, sim, Como você sim, falou, parece que a inteligência não, parece que a internet, aliás, tudo que é escrito na mídia, né? Tem um peso muito grande. Você é publicitário. sim, Então, você sim, quando coloca uma coisa na mídia, televisão, com som, imagem, aqui tem certo peso, sim, né? Como lutar contra essa condição dessa internet, da inteligência artificial, total. que responde isso, se fala, mas na internet falou tal coisa, né? E aquele conceito, né, de uma mentira falada muitas vezes não é verdade, Pois é, né? Sim, sim. Então, assim, por isso, assim, essa enxurrada de conhecimento, né, errado, de informação trocada, superficial, eu acho que é o grande desafio do astrólogo, né? Mas, de novo, né, o que que a pessoa está buscando? Né? Acho que se o astrólogo recebe uma pessoa, né, que vem aí, né, PhD em TikTok, né, PhD em TikTok, vamos entender e vamos tentar desconstruir, né, alguns conceitos, né? independente da astrologia, falando de outras áreas, né? Também acontece um tanto disso, né? Sim. As pessoas, elas não. Não, eu já vi o pessoal que joga na inteligência artificial para fazer um cardápio de nutrição, Isso. de nutricionista, né? E pega poucas informações e responde Exato, rapidamente. exato. Rapidamente, em questão de menos de meio Sim, segundo. sim, Às vezes nem isso, até sim, clica rapidamente e está sim. colocado. Isso pode favorecer muito, ampliar os homens machos que vão só se Ah, não é render às dúvida, não é coisas dúvida, do não é dúvida. mundo. Ainda mais que esse Plutão, né, agora Em Aquário, Aquário. você sabe que eu estava fazendo o dever de casa, de entender o que estava acontecendo, né, com Plutão da outra vez, né? E a Revolução Industrial, né, e sempre, e tudo partiu de uma invenção, né? Lá na época teve lá a invenção da máquina a vapor, e da máquina a vapor deu esse boom, né, e veio a Revolução Industrial, né, na Inglaterra, lá na primeira fase dela. Gente, surge aí, né? Surge, né? Isso vem com mais força, né? Com mais mídia, com mais, né? Mais divulgação. Inteligência artificial, isso não para, não vai parar. Não Não vai tem, não parar. tem, não tem como barrar isso, né? Tipo, vai vir, vai vir. É incorporar Exatamente. e administrar e até controlar um É pouco isso. certas Então vai ter situações. pessoas que vão pegar a ferramenta e trabalhar de maneira consciente no que pode agregar na vida delas, e vai ter gente que vai terceirizar, né? Tipo, não pensa mais, porque qualquer coisa joga lá no chat GPT e já ele dá a resposta para você. Tem até, tipo, já estão fazendo estudos para diagnósticos, né? Enfim, então, Eu começo a parar de pensar, como né, Ortega y Gasset falou. ele falou no comecinho do século XX. E é muito louco se a gente pensar, tipo, Urano, Plutão em Aquário, né? Urano vai entrar em Gêmeos, Também, tudo né? junto. Junto, né? E fala de ideia, de pensamento, tá tudo, mas parece que tem um efeito rebote, um efeito reverso, um efeito colateral, né? Pré-crises, né? Sim, O mundo, eu não sou pessimista que o mundo vai colapsar, sim, sim, mas ele vai chegar a um ponto que vai se tratar do ponto de singularidade, né? Que temos um ponto que parece que nós perdemos o controle. Porque o avanço da tecnologia está acontecendo, sim, né? Mas com a inteligência artificial, vi numa reportagem outro dia, né? A própria inteligência artificial vai se encarregar de encontrar melhores soluções para a sim, tecnologia, sim, para ela mesma, mais do sim, que o ser do que o humano, ser humano, né? Isso para eles possa sair do nosso controle. Esse é o tal do ponto de singularidade. sim, Por sinal, né? Eu não vi ainda, né? Porque acho que nem lançou ainda. Aliás, deve ter lançado, já passou na 48ª Mostra Internacional de Cinema,
filme do Coppola que chama-se Megalópolis. Tá. Ouvi falar, já não ouvi falar? Não. Eu vi um trailer só. Que é um homem, que é um arquiteto, por sinal, né? Que ele quer fazer a cidade ideal, Tá. né? E meio que contra esse sistema que achata a sociedade, que traz poucas pessoas felizes, mas que obedecem só. Mas parece que é um filme interessante, chama Olha isso. Megalópolis, né? Sim, sim. E eu achei, falei, poxa, interessante se chegar a P agora com Plutão entrando em Aquário. É meio que Total. um questionamento total de que é toda a sociedade construída, né? Né? Não, e até aquela proposta do Musk mesmo de fazer um implante, né? De um chip com implante Exatamente. cerebral, enfim. Tinha até um filme que era Johnny Mnemonic, que Ah, era, isso não sei. Johnny Mnemonic, que É, era com o Keanu Reeves, que é, ele colocava meio um CDzinho aqui na sim, cabeça, né? entendi. Ele queria ser mais matemático, mais engenheiro, ele colocava o CDzinho e pronto. Olha Que isso. depois o Matrix sempre reproduziu essas condições todas aí Sim. por aqui. Mas a astrologia ela vai ter um bom caminho, eu creio que vai ter Ah, isso. sim, Eu, com eu, confio eu certeza. confio na sociedade de um ser humano, né? Daqui a um tempo. Mas por enquanto Ah, estamos. né? Mas eu percebo que talvez por esses próximos períodos, né, vai ser bem complicado. Mesma coisa de Plutão em Aquário, né? Da outra vez, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, e uma série de coisas Sim, aconteceu. é, Foi importante, né? sim, Agora, se você vê historicamente, o período que Plutão passou em Aquário foi terrível. Teve pois guerras, é, sim, revoluções, aos sim, montes, né? sim. Depois o mundo melhorou. Então, talvez seja essa mesma condição. Vai ser um período meio conturbado. Nas minhas leituras, né, eu estava lendo sobre essa primeira fase do industrial, aquele momento de tipo as pessoas perdendo as terras para poder, né, foi aquele levando para a cidade, né? Lembra que assim, antigamente, sabe, você tinha uma família que criava ovelha, tirava a lã, fazia o fio, o tecido e vendia, né? Ele chegando a ver, tipo, não, peraí, vocês não podem mais criar ovelhas aqui porque essa terra não pertence a vocês. E aí o que eu Puxa. faço, então? Tem que ir para onde? Aí vai para a cidade. Ah, ó, tem uma fábrica aqui de, né? Tô sendo bem simplista, óbvio, né? Agora, tipo, não vamos departamentalizar. Então você cria a ovelha, você, né, tira a lã, você faz o fio, você faz o tecido e você vende, né? Então, só que teve esse lado das famílias, tem um nome técnico certo para a história que eu não vou lembrar, dessa saída das pessoas. As pessoas estavam acostumadas, né, gerações criando ovelhas, né, naquela região, e como se fosse uma lei de cerceamento, uma lei de zoneamento, Sim. né, fez com que muitas famílias fossem expulsas mesmo dessas terras, né, lá na Inglaterra. E aí, enfim, então, tipo, nossa, né, mais uma vez, né, a máquina a vapor industrializou, né, grandes avanços, né, maravilhoso, mas quem estava ali, né, naquele instante? Até eu brinco da Revolução Francesa também. Ai, nossa, que Revolução Francesa, né? Que revolução, que movimento inspirador, liberdade, fraternidade. Mas Mas quem estava lá? Quem estava lá sofrendo sofrendo muito, né, com né? a Maria Antonieta? Exatamente. Né? É esses próximos 20 anos nossos aqui, né? Vai ser bem assim mesmo, né? Eu vou estar junto com você nesse Por próximo. favor, por favor. Avançamos um tempão aqui, mas acabou a nossa conversa por aqui. Gente. Mas antes de acabar a nossa conversa, sempre pergunto para vocês, amigos meus tão queridos, né? Ah, um filme que você lembre que foi interessante, que te marcou, ou que você acha interessante? Um filme, olha, bom, eu acho que assim, o Avatar para mim é um marco, né? Principalmente o primeiro. Essa noção de sociedade, de estar tudo conectado, né? Isso para mim foi assim, tipo, eu tenho esse Avatar como um filme na minha memória, né? Na minha história, assim, de tipo de entendimento. Poxa, estamos todos conectados, né? Precisamos pensar planeta, pensar conjunto e não só pensar indivíduo, né? Enfim, consumo, performance, essas coisas. Uma notícia que te impactou ou que te marcou esses últimos poucos tempos? Eu posso ser sincero aqui, Pode, pode. tipo, o caso lá numa questão de política, o caso lá do Silvio de Almeida ser acusado de assédio, Assédio. né? Porque para mim eu tinha um olhar para ele de ser alguém que, poxa, vou fazer a diferença, né? Ministro dos Direitos Humanos num governo pós o que aconteceu tudo, né? Que a gente vem. E aquilo para mim eu fiquei mal. Eu fiquei mal. Que foi Impactou tipo, muito, foi né? um soco no estômago.
Foi uma coisa que decepção, não Sim, só com tipo, ele, mas uma decepção meio que geral. sim. Poxa, eu esperava que o mundo tivesse caminhando bem e de Sim, repente sim. é, era Foi tudo isso, uma tipo, farsa, né? né, tem, claro, é o ser, né, o homem, seus pecados, seus defeitos, tal, tudo. Mas parece que tem essa, tipo, né, a luz no fim do túnel. E aí quando vê essa luz, uma luz apaga, né? Tipo, quem tô na escuridão de Ou novo, então né? era um Tipo, trem vindo, né? exato, exato. Né? Então, essa foi uma das notícias que mais, assim, me pegaram de um soco no estômago. Um livro que você lembre. Livro que eu lembro. Olha, vou ser bem sério, eu tenho lido tanto livro de astrologia que eu fui, né, tava de férias agora, eu falei, gente, não, eu vou levar um livro, não é de astrologia, eu vou levar outro livro, porque, gente, é livro de astrologia, é livro de conceito, enfim. E aí eu peguei esse livro que eu gostei muito, até foi bem recente, foi agora, que é Você Mira no Amor e Acerta na Solidão, de uma psicanalista. Olha só. Que fala desse, né, fala um pouco, tentar desconstruir esse amor romantizado, de que a gente todo mundo, cadê minha alma gêmea, né, eu tô incompleto, preciso me completar, preciso encontrar o que me falta, né, então na verdade você encontra, mas peraí, mas e eu, né, cadê eu nessa história toda? Então é bem interessante. Como é que chama? Repete, é? Você mira no amor, acerta na solidão. A autora, A psicanalista é Ana, alguma coisa que eu não vou lembrar aqui de mas o nome cabeça. que você consegue achar, Sim, gente. sim. Ah, ótimo. Glauber Ribeiro, te pergunta mais uma coisa. O que é astrologia? Olha, para mim a astrologia é uma arte, é uma paixão, né? Enfim, uma oportunidade, sabe, de conseguir ver o ser humano e ver essa nossa relação com a vida, com a Terra, com o planeta, com as coisas, sabe? Para mim é uma ferramenta, né? Mas é mais que ferramenta para mim, de fato, é uma arte desse entendimento da nossa própria existência. E eu vejo ela como assim, sabe? Tipo, bom, sou suspeito, sou apaixonado pela astrologia. Glauber Ribeiro. Mais uma pergunta. Quem é você? Bom, né? Sou o astrólogo que conheceu né, a Gaia. Eu gosto de dizer que eu me apaixonei pela astrologia pelo seu exemplo, pelo seu ensinamento, pela sua paixão pela astrologia. Eu me apaixonei mais ainda pela astrologia. Então, hoje eu sou um astrólogo, né, que tem esse trabalho aí, né, eu tenho esse meu propósito, que me coloca como propósito de fato, ajudar as pessoas a se autoconhecerem, a crescerem, se desenvolverem, né, ajudar essa caminhada da turma aí, enfim, com muita coisa, mas continuo sendo mineiro, mineirinho, né, adorando pão de queijo, enfim, e o que eu posso dizer, né, cidadão do mundo, né, da vida aí, enfim, da caminhada, um ariano com gêmeos, né, tá sempre fazendo alguma coisa, inventando algo. Glauber Ribeiro. Aonde é que você quer chegar? Nossa, né, perguntas importantes, né, olha, e aí talvez ainda, tipo, como um bom ariano, né, eu tô tão nessa, tipo, de viver o agora, de fazer o agora, de dar conta do agora, sabe? Que até incomoda a minha louca capricorniana, tipo, tá bom, cadê? Qual que é o caminho, qual a direção? Mas hoje, ou assim, ter, né, onde eu quero chegar, né? Enfim, é uma pergunta muito filosófica, né? Para um Ares quando a gente gêmeos, mas é tantos caminhos, tantas possibilidades. Ah, Robson, eu sinceramente eu não sei te dizer enquanto dar nome para isso, dar nome da corpo, da cor, dar número para isso. Mas estou caminhando, Você está indo. estou caminhando, estou indo, Tá tô ótimo. indo. Glauber, obrigado imensamente, né, Não, eu que por ter agradeço. vindo hoje aqui também, pela amizade também, pelo carinho, pelo seu reencontro. Né, exato, exato, 2001, né? exato. 2001, 2001, 2001, grande ano. né? 23 anos. Nossa, vinte e daqui a pouco três é um anos. retorno, segundo retorno de Júpiter. Exato, exato. Não. Glauber, muito obrigado por ter vindo. Beijo grande e Eu que nos agradeço. vemos sempre. Aí, sempre, por Beijo, favor, hein? certamente. Um beijo. Beijo grande. Amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, Encontro Lua Cheia com grandes amigos
e almas parecidas. Obrigado, beijo grande e até a próxima lua cheia no mês que vem.